Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu tô falando sem microfone. Oi, Bruno. Você já tá aí, que maravilha. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, obrigada, Bruno. Galerinha, vamos convidar as pessoas. Deixa eu mandar aqui um aviãozinho para chamar as pessoas. Daqui a pouco eu chamo você, tá, Bruno? Deixa eu chamar aqui a galerinha. Vamos lá. Só convida as pessoas aí, por favor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, um tema muito importante. Nós vamos falar sobre um olhar para a homossexualidade, um olhar sistêmico para a homossexualidade, tá? A galerinha tá chegando. Valéria, Marizinha, Sandra. Vamos lá, meninas. Oi, Vanessa. Bacana que você tá aqui, Vanessa. Gente, manda aviãozinho, vamos chamar a galera que hoje eu tenho a honra de porque eu tenho um convidado muito especial. Hoje eu vou falar com o Bruno Borges Queiroz. Eu acompanho o trabalho do Bruno há muito tempo, gosto do trabalho dele, gosto das lives dele, e ele aceitou falar comigo hoje no meu Instagram. Eu estou muito feliz, então chama todo mundo aí. Ah, Vanessa, eu vou participar sim. Você está falando lá do NACOF, né? Eu vou, com certeza. Nailza, minha aluninha linda. Pessoal, então hoje, vai colocando aí a cidade que vocês são, gente. De onde vocês estão nos assistindo? Coloca aí, eu vi uma galerinha de Goiânia. Quem mais aqui? Então coloca aí. Pessoal, hoje essa live vai ser muito especial, porque nós vamos falar sobre um olhar sistêmico para a homossexualidade. Nós vamos conversar esse assunto de uma forma amorosa, nós vamos trazer para vocês a visão sistêmica, nós vamos tentar responder as perguntas de vocês, tá? E hoje quem vai falar com a gente é o Bruno Borges Queiroz. Ele é constelador sistêmico. Ele já está na área há muito tempo. Então, numa conversa que eu tive com ele, sabe, pelo Instagram, eu comentei com o Bruno que, assim, eu atendo muitas pessoas com esse questionamento, que às vezes eu também não sei responder, que às vezes eu pesquiso nos livros, porque a gente não tem resposta para tudo, tá? E a gente trocou muita ideia sobre esse assunto. Então, eu trouxe ele aqui, eu convidei o Bruno para estar nessa live, para somar, sabe? Para me ajudar vocês, ajudar a tirar as dúvidas. E vai ser uma live muito bacana, tá? Então, agora eu vou mandar o convitinho para ele, tá? Pro Bruno. Vamos lá. Olá. Olá, Ah, que maravilha! Oi, tudo bom? Bruno. Boa noite, Nossa, Osânia. que bom! Boa noite! Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Gratidão. Nossa, que Eu maravilha! que agradeço a Eu vi oportunidade. você participando lá do Congresso Sim, Consciência Sistêmica. Ai, que maravilha! Sempre se atualizando. foi lindo, Maravilha! né? Não, foi lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, É, maravilhoso. Então, Bruno, muito obrigado por você estar aqui. Se apresenta para as pessoas, fala um pouquinho de tá. você. Então, para quem não me conhece, sou Bruno Borges Queiroz, tenho 39 anos, sou mineiro de Araxá, filho de Marco Antônio e Solange Aparecida. Estou em São Paulo desde 89, fiz administração, fiquei 16, quase para 17 anos no mundo corporativo, trabalhando com pessoas.
E ali eu me percebi que o meu movimento, o meu caminho era além do mundo corporativo. E eu tive a oportunidade de conhecer o mundo sistêmico através das constelações familiares em 2012. E esse foi um processo de transição que aconteceu até que eu pude abraçar, ou melhor, ser abraçado pelo olhar sistêmico. E isso foi um convite que eu recebi da vida para ampliar meu olhar. Primeiro para mim, e depois para toda uma dinâmica de vida e de pessoas, e também de servir através das minhas atividades. Sou um homem gay, estou há quase 11 anos com meu parceiro, meu marido, com companheiro, esposo, enfim, cada um usa o adjetivo que se sente mais confortável. E tenho trabalhado e olhado muito para esse tema da sexualidade, da qual a homossexualidade também faz parte. E isso é um tema muito recorrente nos atendimentos, é um tema que ele vem às vezes de muito tabu, de muita repressão, de dúvidas, de medos, de preconceitos. E a ideia é que a gente convidar as pessoas a terem a possibilidade de ter uma outra perspectiva, né? A ideia não é convencer ninguém, mas apenas mostrar possibilidades e perspectivas sobre um olhar que é tão humano e natural, que tem a ver com a nossa sexualidade, independente da forma como a gente está vivenciando e expressando ela. E acho que de forma Uhum. resumida é isso. Hoje atendo como terapeuta sistêmico, facilito constelações, sou fotógrafo e compartilho o meu olhar através de imagens, de textos, de reflexões e convido as pessoas a caminharem, né, junto. E muito honrado pelo convite. Nossa, maravilha. Ai, imagina. Bruno, eu atendo assim muitas Uhum. pessoas, né? Atendo, até comentei com Sim, você que eu atendo muitas pessoas que estão se descobrindo. sim, E é assim, a pessoa sofre muito porque ela não se sente pertencente a nenhum grupo. A pessoa se sente excluída, a pessoa não tem apoio da família, a pessoa não tem apoio, assim, do pai, ela não sente, pode até ter, mas ela sente que não tem. Então ela sente completamente fora dos grupos. Ela não se agrupa com os meninos, não se agrupa com as meninas. sim. Assim, sabe? Então, assim, eu já atendi pessoas que estavam assim, uma dificuldade, assim, sabe, de querer tirar a própria vida, que a gente sente, sabe, que no campo a gente consegue identificar isso, né? Sim, Então, assim, é um sofrimento, eu até arrepio, sim, assim, sabe, quando eu falo isso, porque, assim, quando a gente está constelando, a gente está facilitando a constelação, a gente sente, né, o que a pessoa sente. Então, eu vi que era muito difícil. Então, eu queria até que você falasse um pouquinho da sua história, sim. como que você se Uhum. percebeu, e como foi para você esse conflito com você mesmo? Porque que as pessoas mais queixam é o conflito com elas mesmas. Como se aceitar? Como? O que eu faço? É a pergunta que eles me falam, é como eu não sei a resposta. Eu não tenho a resposta, Olha, entende? é um destino desafiador, porque eu vou falar de uma forma genérica só no início e depois eu vou trazer a minha história. A criança homossexual, transexual ou que não se identifica com o seu gênero, desde o começo ela se vê no desafio de busca e se percebendo diferente das demais sem poder compartilhar, sem saber como trazer esse tema. Ela simplesmente se sente diferente, mas talvez nem tenha consciência do que é esse diferente. Agora, é diferente sempre na Uhum, perspectiva das outras pessoas, porque ela está vivendo a natureza dela. E aí que está o conflito e o paradoxo, porque ela quer ser igual às outras. E aí ela quer se livrar daquilo que ela é, como se ela pudesse uh, abafar a natureza dela para tentar reproduzir algo que ela vê externamente. E isso não é possível. É como se eu olhasse o corpo de uma pessoa e eu quisesse ter aquele corpo. Então, eu quisesse me livrar do meu corpo para estar naquele corpo. Isso não é possível. Como foi a minha história? Desde pequeno, desde que eu me lembro assim dos meus 5 anos de idade, a sexualidade já era algo que me chamava a atenção, através das brincadeiras. Então, brincadeiras com pessoas da mesma idade, lembro
de pequenininho brincar, por exemplo, com a filha da zeladora do prédio dos meus avós. E eram brincadeiras sexuais, mas já tinha essa conotação, vamos brincar de papai e mamãe. Não, eu não tinha consciência do que isso representava, mas era aquela brincadeira da descoberta da criança, né? E isso aconteceu também na minha primeira, na segunda infância, na verdade. Na primeira infância a gente está falando até mais ou menos dos 6 anos, mas dos 6 aos 12, 13, essas brincadeiras e essas descobertas, elas foram muito presentes na minha vida, tanto com meninas como com meninos. E até aí, né, não tinha nada demais. Por quê? Porque eu estava apenas vivenciando o meu natural. Contudo, eu comecei, com os 12 anos mais ou menos, eu comecei a perceber que algo poderia estar diferente. E eu só fui ter a consciência que eu era diferente na perspectiva de outras pessoas, porque eu estava apenas sendo eu, né? Estava apenas seguindo a minha natureza, por volta de 13 anos de idade. Aqui em São Paulo tem um jornal chamado Folha de São Paulo, e toda segunda-feira de manhã a gente assinava o jornal, tinha um caderno chamado Folhetim, que era voltado para os adolescentes. E eu não sei se é psicólogo ou psiquiatra, Jairo Bauer, ele falava sobre a homossexualidade. E ali deu um clique. Naquele momento eu percebi, nossa, então tudo isso que eu sinto tem a ver com a homossexualidade. Mas foi muito difícil lidar com isso. Porque logo em seguida eu já fui para a igreja. Eu entrei numa igreja evangélica, Igreja Batista, aqui em São Paulo, Igreja Batista do Morumbi, e ali vivenciei toda uma adolescência cercada de uma série de construções que de alguma forma me afastavam ou impediam que eu pudesse viver plenamente a minha natureza. E aqui eu não falo em tom de crítica ou julgamento, mas como uma proteção. Eu sinto que aquele momento foi um momento de proteção para mim. Então, durante os quase 15 anos de igreja, eu me senti protegido de alguma forma, limitado também. E ali tive uma relação, tive uma namorada, a gente ficou noivos. E quanto mais se aproximava do casamento, aquela, aquela angústia aumentava. Meu Deus, o que vai acontecer? Cadê a cura? Cadê a cura? E eu não vou curar, e isso não vai reverter. Por quê? Porque eu ainda tinha uma imagem de que a questão da homossexualidade seria uma patologia. E se é uma patologia, então poderia ser passível de uma reversão ou de uma cura. Até que a cura não veio. E o casamento se aproximava e eu precisei tomar uma decisão. E aí eu conversei com um pastor. Graças a Deus, eu digo assim, eu fui inspirado para escolher a pessoa certa. Porque eu sei que se eu tivesse escolhido outras pessoas, eu não teria sido encorajado a tomar uma decisão de não continuar naquele movimento que não era natural para mim. Então ele me aconselhou a não casar, por mim e por ela. Então eu pus fim ao relacionamento. Isso foi muito doloroso, né? E eu levei ainda alguns anos trabalhando esse tema. E na mesma época eu conheci o meu atual parceiro, marido, e da qual estamos juntos desde então, já são quase 11 anos. E vivenciar a minha realidade ainda foi um processo, porque mesmo estando com ele e já morando juntos, dentro de casa, era natural manter essa relação homoafetiva com ele, porém, fora de casa, no início da relação, isso não era possível ainda para mim. E ainda me travava. Se eu encontrasse alguém na rua, aquilo ainda me gerava desconforto, porque esse processo de me aceitar, de aceitar a minha natureza, ele foi gradual e foi através da constelação, em 2012, que eu pude dar um passo além e olhar e acolher essa minha natureza. E isso foi, né, com o tempo eu pude ir compreendendo que é assim. Não se trata de uma escolha, não foi uma opção. É uma orientação e da qual hoje eu vivo plenamente. Então, não foi fácil olhar para tudo isso, vivenciar, assumir, e, e o receio de alguma rejeição também fazia parte. Teve uma pessoa que eu conversei na época,
da igreja que eu imediatamente senti que não houve esse acolhimento, então aquilo me dificultou um pouco nessa abertura para os meus amigos, enfim, apesar de depois alguns disseram até que já sabiam, mas foi bom porque todos me respeitaram o meu tempo. Ninguém forçou, ou de alguma forma me confrontou com aquilo que eu ainda não estava pronto para olhar, porque eu levei um tempo nesse processo. Assim como a minha família também teve o tempo dela. As pessoas muitas vezes, elas, quando se assumem de alguma forma, ou quando elas podem dizer abertamente a sua verdade, a sua natureza, algumas pessoas acabam exigindo das demais o mesmo tempo de resposta e reação. Mas a gente precisa ser realista e humano, porque a pessoa que está vivenciando essa natureza, ela está durante talvez uma vida inteira tentando trazer esse equilíbrio até ganhar força para dizer, bem, eu posso ser eu. E tem famílias que não estavam preparadas para olhar para tudo isso. Por mais que houvesse talvez até uma desconfiança, ninguém esperava o dia que isso fosse acontecer. E às vezes quando as pessoas são pegas de surpresa, elas precisam de um tempo. Então eu gosto de trazer sempre as duas perspectivas, da família ter paciência e respeito com o tempo da pessoa e da própria pessoa ter paciência e respeito com o tempo da família. Não exigir, né? Porque eu estou de repente dizendo, hoje, né, gritando para o mundo que eu sou gay, exigindo que todo mundo me aceite. Não é assim que funciona. Isso poderia ser o ideal, mas não é o real. E respeitar esse tempo dos pais que vem de outro tempo, dos irmãos, de todo um contexto, é importante. Porém, nada disso faz com que o respeito não seja imediato. O respeito ele deve acontecer e estar sempre presente, independente da situação ou da circunstância. E cada um no seu tempo poder acolher esse sentimento. Eu vi um comentário, li um Uhum. comentário, não sei se foi no Face, eu não sei no que foi, que a moça, falando sobre homossexualidade, aí ela falou que quando ela contou para a mãe dela que ela, Sim, né, que ela era homossexual, a mãe dela falou assim: Olha, você já sabe disso tem 20 anos, eu tô sabendo agora, então me dê meu tempo. exato, Deixa eu. exato. É dar esse tempo, é respeitar esse tempo, não exigir, porque vão ter pessoas que não vão conseguir acolher e olhar para isso. E nos cabe respeitar. Talvez isso imponha até um certo afastamento, mesmo que seja da própria família. Existem pais que não estão prontos para acolher e cabe aos filhos respeitar. Por mais difícil e doloroso que seja, não cabe a mim exigir que o meu pai ou minha mãe me aceite, porque a gente está falando de ordens, né? E aí está trazendo o olhar sistêmico, ordem de chegada na vida. Os pais chegaram antes, eles são maiores. Se esses pais dizem não para mim, ainda assim eu posso dizer sim para eles. É desafiador, mas isso me libera. Enquanto eu bato na tecla de que eu exijo o sim deles, isso me mobiliza e me enfraquece e tende a trazer ainda mais conflitos nessa relação, né? Não é fácil. Para quem vivenciou isso na pele, eu não, eu pude ser acolhido posso dizer que todas as pessoas com quem eu falei, uma ou outra talvez não, mas dentro da minha família, eu sinto que plenamente eu fui acolhido. Mas eu conheço muitos casos de pessoas que não foram. Pessoas que foram agredidas, expulsas, que tiveram grandes desafios no dia após ah, essa fala, essa revelação. E eu me compadeço, assim, eu tenho muito respeito pelas histórias. E, e olho com muito respeito para tudo isso, né? Eu não vou entrar em julgamentos, mas que há um desafio, é um desafio. E é Uhum. como você falou, né? A pessoa teve 20 anos para se preparar. Os pais talvez estejam despertando naquele instante. Eu constelei uma pessoa que me chamou muita atenção para essa dor, né? Uhum. Porque eu sempre tive respeito, mas eu nunca tinha me colocado no lugar
sim, né? De que assim, então assim, respeitar um pouco. Agora, quando você se coloca no lugar, que negócio dói demais, né, gente? sim, Então, eu considerei um rapaz que ele se descobriu, percebeu que ele era sim, diferente aos 8 anos de idade. Mas só que ele não entendia o que, que era diferente, por que ele era diferente, mas ele sabia que ele não era igual aos meninos. E ele já tinha o quê? Uns 40 e poucos anos, quando eu considerei ele, os 50, não sei, ele nunca tinha se assumido. sim. Nunca. E ele negava, mesmo a constelação, eu falando para ele, mostrando, ele negava. Até que no final ele conseguiu entender e olhar para aquilo, mas ele, assim, ele tinha muita dificuldade. Aí depois desse caso, eu comecei a refletir. Eu comecei a pensar, gente, como sente Sim, a pessoa que é homossexual? Como ele se sente excluído? Ele não se sente pertencente, ele se sente assim que todo mundo está olhando para ele, se sente meio que acusado, sente culpa, ele quer mudar o jeito de ser sim. para ser aceito na família, para ser aceito na sociedade. Tem muitos casos de pessoas que suicidam, as pessoas falam, mas por que suicidou? Gente, A eu tenho pressão certeza que muitos casos é isso. é o medo da rejeição, dessa pressão. E é interessante trazer a perspectiva. Não sou eu que sou diferente, mas as pessoas são diferentes de mim. Porque eu só posso falar da minha perspectiva e eu estou falando da minha natureza. E pode ser que a maioria, aparentemente, seja diferente de mim. Não sou eu o diferente. Quando a gente muda essa perspectiva, fica mais leve. Porque senão eu começo Isso. a querer me encaixar no todo. E cada pessoa tem uma Isso. característica. E se a gente amplia, a gente começa a ver que a questão da sexualidade, eu não estou falando de homossexualidade, transexualidade, da sexualidade humana, ela ainda é muito tabu, ainda existe muita repressão. Esse é um tema tão recorrente que eu vejo nos trabalhos de homens e mulheres que reprimiram sentimentos, que não se permitem vivenciar a sua própria natureza, seja ela de uma sexualidade mais intensa ou menos intensa, e, e o quanto que a vida está chamando e convidando as pessoas para vivenciarem de forma consciente essa energia que está presente em todo ser humano, talvez em menor ou maior intensidade. Não se trata de certo ou errado. E de alguma forma, as construções e crenças religiosas, elas acabam limitando essa percepção. Elas acabam, para uns pode ser uma proteção, para outros pode ser uma condenação. E aí cabe a cada pessoa decidir, né, o que ela vai fazer a partir da consciência. Porque sem consciência não tem o que fazer. Mas quando tomamos consciência, temos o poder de decidir se seguimos, se paramos, se continuamos, se voltamos. Uhum. É uma decisão pessoal e intransferível. Exatamente. Bruno, o que as pessoas mais me Uhum, perguntam é qual que é a visão sistêmica, o que que Bert Hellinger fala sobre esse sim. tema, tá? Vamos trazer um pouquinho para eles, né, essa visão sistêmica. Eu até anotei aquela Ah, parte que você falou do isso, livro que tá para que o amor para que o dê amor dê certo, certo, né? correto. Você tem fácil esse trecho? É que Eu eu não lembro ele. tenho, eu tenho ele Tá. aqui, ó. Gente, eu vou ler para vocês um trecho do livro, tá? Uhum, Que é Para que o amor dê certo, tá? É, quando um homem homossexual ou uma mulher homossexual reconhece o seu destino, podem aceitar a homossexualidade com dignidade e assumi-la com dignidade, mesmo que a reconheça como um destino difícil. Em verdade, assumindo esse destino, homens e mulheres homossexuais recebem dele uma força especial. Tá? Página 272 do livro amor. Para que o amor dê É certo. isso. É Tá? reconhecer esse destino. Ele é fácil? Não, não é fácil, porque nós temos uma sociedade construída ainda a partir de uma outra perspectiva que não inclui a homossexualidade ainda. O convite é a gente ampliar. E tudo que é novo assusta. Tem pessoas que falam, nossa, mas parece que agora todo mundo é gay. Não.
A homossexualidade, a transexualidade, a sexualidade sempre esteve presente. Antes não podia ser vista, não podia ser manifestada e expressada. Hoje já pode. Então, como eu até falei uma outra vez, eu não sou a primeira pessoa homossexual da minha família, mas talvez eu seja a primeira a poder dizer abertamente e vivenciar de forma livre, não de forma escondida. Porque quando a gente pensa nos adolescentes, eu vou falar da minha época, da década de 80, eu sou de 82. E ainda hoje muitas pessoas vivem essa sexualidade escondida, seja nos encontros casuais, escondidos, em lugares, em banheiros públicos, em locais ainda, vamos dizer, no submundo. Por quê? Porque ainda não podem manifestar e vivenciar demonstrar o seu amor em plena luz do dia. Ainda não é possível para muitas pessoas. E isso é natural, né? Criou-se a imagem de que existe um padrão, vamos trazer, que é o do homem e da mulher. Não existe padrão, existe possibilidades. E o homem e a mulher é uma das. Quando a gente pode olhar de forma mais ampliada para isso, e aí trazendo para o olhar do homossexual, e ele pode assumir plenamente esse destino, fazer algo bom. A palavra gay, se a gente olhar na tradução do inglês, tem a ver com alegria. Por que o homossexual ele traz alegria? O que ele vem trazer de ensinamento para a humanidade? Agora, eu não estou dizendo isso para que a pessoa se sinta melhor ou maior, não é isso, ou que tenha um superpoder, absolutamente. Continuamos sendo todos humanos, né? E a humanidade faz parte de todos nós. Vai chegar um momento em que a minha orientação já não vai ter mais importância. Quando a homossexualidade não vai ser mais um fator discriminatório ou, ou de segregação, mas vai poder ser incluído dentro de uma sexualidade fluida, permitida. E quando eu falo fluida, eu não estou falando fluido no sentido de permissão, de natural, porque é natural. Vai ser um momento que não vai ser importante saber com quem eu me relaciono. Eu não vou precisar dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Tanto que na minha casa eu nunca falei, nunca saiu da minha boca, nem para o meu pai, nem para minha mãe, falar, eu sou gay. Isso nunca saiu. Porque dentro da minha casa eu pude simplesmente ser. Né? E vai chegar, eu acredito que vai chegar um momento que ninguém vai precisar dizer qual a sua orientação. Ela simplesmente vai ser natural. Se eu Uhum. estiver com um homem, se eu estiver com uma mulher, se eu estiver demonstrando amor e vivenciando esse afeto, a minha maneira, que só é certo para mim, pode não ser certo para o meu colega, para minha colega. Exatamente. Estou vendo aqui um outro trecho Uhum, do livro que você me passou. Aqui fala que no mesmo livro, tá, isso. gente? Bechberg afirma que, em sua experiência fenomenológica, observa a homossexualidade como como um destino sistêmico, Sim, tá? Então, é um destino. Então, quando a gente assume esse destino, a gente recebe uma força especial, né? sim. O que acontece é que muitas pessoas, elas, e já aconteceu, né? Já atendi, chegam querendo buscar respostas. Por que eu nasci gay? Já observei em vivências, né, sistêmicas que a pessoa pode sim estar, talvez, identificada com algum antepassado. Mas eu tenho uma certa cautela ao trazer essa fala, por quê? Porque a pessoa pode dizer, bem, se eu estou identificado com alguém e eu reconheço essa pessoa, então quer dizer que que algo pode mudar? Não é isso. Né? Nós estamos falando de reversão, de cura, porque não se trata de patologia, estamos falando de natureza. A mesma coisa que olhar, então se eu ver que os meus ancestrais tinham um físico diferente, então o meu físico vai mudar? Não, eu vou continuar tendo o meu físico do jeito que ele é. Então, é não buscar a reversão ou olhar para isso como uma doença, como uma patologia, mas como uma condição, como uma característica. Assim como eu tenho cabelo, vamos dizer, cabelo escuro, mais ou menos ondulado,
é isso, é natural. E quando ele fala de assumir esse destino como uma força, é quando a pessoa ela se apropria dela mesma, do ser e da natureza dela. Porque enquanto eu tentar ter aquele corpo ou tentar ser aquela pessoa, eu não estou sendo eu. E se eu não estiver sendo eu não estou conectado, eu não estou presente e de fato não tenho como viver a minha vida. Exatamente. E muitas mães, Bruno, Uhum. elas, assim, me procuram às vezes no direct, uma mensagem, falando que percebe que o filho, né, é afeminado, mas não tem certeza se é gay. O que ela pode fazer? Como ela pode ajudar? Nenhuma mãe falou para mim, como é que eu faço para o meu filho Uhum. mudar? Sim, Não. A preocupação da mãe era que o filho não sofresse. Como é que eu posso ajudar? Proteger mesmo o filho, né, dos julgamentos. sim, Pelo menos comigo, todas as mães que mandaram mensagem, sabe, sim, nenhuma estava preocupada em mudar o filho. Pelo contrário, a preocupação era pelo julgamento dele se machucar, sim, sim. entende? Essa é uma pergunta também E como que a gente. recorrente. O que fazer? Primeiro, a gente não consegue proteger os nossos filhos do mundo, mas a gente pode orientá-los, educá-los e instruí-los para saber lidar com tudo isso e ensinar a responder com amor. Não levar como ofensa, apenas a pessoa ainda não consegue fazer diferente. Como um pai ou uma mãe pode lidar quando ela percebe que o seu filho ou sua filha, de alguma forma, pode ter uma orientação que não a heteronormativa, não a heterossexual? Olhar com respeito, reconhecer como natural essa natureza da criança e se instruir, se preparar, não fazer distinção, porque uma criança que talvez não seja, que não tem uma orientação heteronormativa, ela não é mais fraca, ela não é menos, nem mais, ela simplesmente tem uma orientação diferente. Se essa criança puder, dentro da casa dela, pelo menos esses pais puderem trazer a naturalidade disso, já é um grande passo para todos, porque muitas vezes os pais têm dificuldade porque os pais também não conseguem olhar. E o convite é, antes de querer acolher e suportar os filhos, esses pais precisam se acolher e se permitir reconhecer que às vezes eles não sabem o que fazer, não sabem o que fazer, e talvez até reconhecer que para eles ainda é difícil, que ainda existe um certo preconceito. É primeiro assumir isso. Isso é completamente humano e natural. Criar um ambiente natural e inclusivo, tratando com naturalidade, se ver duas mulheres, dois homens na rua ou na televisão, é não emitir comentários depreciativos ou preconceituosos, nem se escandalizar, mas simplesmente natural. Assim como se fosse um casal de um homem e de uma mulher, é cada vez mais se permitir não ter reações, porque vai ser natural. Eu não preciso dizer, oh, ou forçar. Não, é natural. Quando algo está integrado e naturalizado, não mexe, né? Isso não vai, eu não vou precisar forçar nada. É simplesmente é assim. E dentro de casa também pode ser. E se esse pai ou essa mãe sentir que cabe um diálogo, conversar, né? Dar espaço de abertura, não querer forçar, não querer tirar da criança algo que talvez nem ela tenha consciência, mas é trazer a naturalidade e dar o espaço para o diálogo. Porque pode ser que a criança não queira dialogar com os pais, mas pode ser que ela queira. Então, é estar preparado, sem expectativas, o que é o mais desafiador. Não é fácil para os pais, né? Assim, a gente entende, né? Não é fácil, mas também não é fácil para o filho, Também. né? Complicado. Vamos falar um Uhum. pouquinho, Bruno, sobre a importância do respeito às diferentes identidades de gênero e orientações sexuais.
Essas orientações sexuais, eu até me perco com esses nomes. Uhum. Assim, se eu falar alguma coisa errada, você pode me corrigir, eu me Lógico, se perco eu mesmo. souber. Então, assim, homossexualismo é um termo que a gente não usa, Não, né? porque o ismo ele tem uma conotação de patologia, de doença, de algo que a própria OMS já reconheceu e já não se usa mais esse termo. Então, é homossexualidade. Mas se alguém em algum Uhum. momento disser homossexualismo, não leve, não tome como, se você estiver escutando, não tome como uma ofensa. Apenas traga de forma amorosa que esse termo já não se usa mais. Tá. E opção sexual também a gente não usa, porque não é uma opção, Não, né? não é. É uma Opção é o fone orientação que eu que estou usa. usando. Opção é a camiseta que eu estou usando. Agora, a orientação não se escolhe, porque senão eu poderia perguntar: a sua opção para qualquer pessoa é ser hétero? Então você que escolheu? Se eu te disser que, na verdade, a relação homoafetiva que é a correta e a hétero não. Que a gente está falando de diferentes e o certo é né, se relacionar com iguais. Não é escolha. Não se trata de escolha. Até porque Uhum. quem escolheria sofrer diante de uma sociedade que ainda tem uma construção de exclusão, né? Então, mas se você é uma pessoa que se reconhece homossexual, bi, trans, e alguém disser para você escolha ou opção, novamente, não leve isso como ofensa. Se você puder, oriente. Se não sentir a vontade, né? Mas não entrar no combate, porque isso não soma, né? Se a gente quer Uhum. orientar, o respeito, talvez até pela dificuldade da outra pessoa, ele é importante para trazer a possibilidade da pessoa se permitir olhar. Se eu entro no embate, eu perco a possibilidade de trazer um ensinamento. Sim, e até porque às vezes as pessoas nem falam por mal, Não porque não é, conhece mesmo o às termo. vezes fala sem querer, Nossa, e tem muito termo novo aí que eu nem, sim, se a gente né? começar a entrar Então, na assim, a gente sigla, não conhece. sim, quantas pessoas sabem de fato o significado de cada letra e qual a sigla correta, né? Então, isso é algo que gerou polêmica recentemente num programa de televisão com uma apresentadora. Lógico, talvez ali houve um desrespeito na forma como o tema foi tratado, até por ser uma figura pública. O mínimo que se esperaria é a pessoa ter se alimentado e se instruído. A sigla é LGBTQIAP+. Se você me perguntar a definição exata de todas as letras, eu também não sei. Mas a gente está falando de lésbicas, gays, LG, B de bissexualidade, T, transexualidade, LGBTQ, queer, que é a pessoa que não se identifica nem com um nem com o outro, né? Que ela pode estar homem hoje, mulher amanhã, na forma de se expressar, LGBTQI, intersexual, A, assexual, P, pansexual, LGBTQIA+, P e mais outras definições. Eu acredito que um momento, vai chegar um dia que essas letras poderão estar integradas no todo, que não precisará mais ter essa distinção. Eu falo que chegará um dia que nós estaremos na sexualidade centrum, né? Eu faço uma referência de A a zinco, né? Que inclui todas as letras, todas as possibilidades. Ainda é importante, tá? Ter as letras, Uhum. porque as pessoas querem ser reconhecidas e respeitadas pela forma como elas se reconhecem e se identificam. Não cabe a eu, Bruno, dizer o que é certo e o que é errado. O que é bom para mim pode não ser bom para outra Sim. pessoa. Depois também as pessoas perguntam, qual é a causa? Porque, gente, é só a gente concordar e aceitar como o Bert ensina. Sim, Concorda. Né? respeita, Vamos incluir sem julgamentos e pronto. exato. A gente perceber está tocando alguma coisa. É perceber que isso é da natureza humana. E aí o desafio, o convite é não me fechar num conceito, porque todo conceito ele é abstrato, mas
me abrir e me permitir olhar novas perspectivas e incluir possibilidades. Assim como antigamente, se a gente for voltar no tempo, hoje pode parecer absurdo, mas uma mulher não podia sair sozinha na rua. Uma mulher não poderia ter propriedades. Ela precisaria ter autorização, às vezes, do marido ou da família para poder viajar. Se eu falo isso hoje, parece algo assim que é quase que uma aberração. Mas houve uma época que essa construção era aceita e praticada. Hoje nós estamos nessa abertura de conhecer novas não, mas de identificar formas de se relacionar que até então antes não se olhava. Não que não existissem, sempre Uhum. existiu, porque isso é da natureza humana, mas talvez antes ainda não era possível e não se tinha consciência e espaço para trazer à tona. É simples assim. E pode ser simples assim quando eu digo sim para isso, né? A gente olha para a vida está para frente, não para trás, né? Se a gente começar a voltar no tempo, Uhum. daqui a pouco a gente está batendo pedra para fazer faísca. E não é esse o convite da vida. Exatamente. Bruno, eu li alguns comentários Uhum. que a Ádua é lá de Palmeiras, da minha cidade. Eu sou do interior de Goiás. Oh, que Bruno, sou de bacana, Palmeiras, Goiás. que bom. Olha, tá dizendo parabéns pela live, muito esclarecedora e com um assunto muito importante. Gratidão. Obrigada, Ádua. A Andresa falou assunto muito interessante. Obrigada, Andresa. Uhum. Deixa eu ver. Gente, se vocês quiserem deixar perguntas, a gente conseguir responder, tá? A gente não tem Sim. resposta para tudo, não, mas a gente Uma pode pessoa, tentar responder uma algumas pessoa me coisas, né? perguntou, né, se... Ah, Aqui, perdi o comentário aqui. tá. Quando você procura... Uma, pe- Que benção esse momento, Uhum. olha que bacana. Ó, É. mãos de Mãos de lótus, lótus. comentou. Que bom. Gente, obrigada, gente. Obrigada por estar com a gente nesse momento, porque é um olhar inclusive de inclusão, né, Bruno, que a gente está tentando fazer Sim, aqui. uma pessoa me perguntou se um trabalho terapêutico em grupo e individual tem diferença e se no trabalho em grupo existe... Acho que deu uma travadinha, isso. Ah, então, Ah, sim, o voltou. trabalho em grupo, o que que ele é bacana? A pessoa ela se percebe não sozinha. Na fala de outras pessoas e de outros homens ou de outras mulheres ou de outras pessoas, pode haver uma identificação e perceber que talvez aquela mesma dificuldade ou desafio outras pessoas também passam. A fala de uma pessoa pode ser também a minha fala. Então, esses trabalhos em grupo, coletivos, eles são muito importantes e sempre trazem novas perspectivas, novos olhares que me permitem ampliar o olhar. Sim, o trabalho individual ele é tão importante quanto e é apenas a pessoa sentir, né? E se permitir poder olhar. Exatamente. É muito. Bruno, vamos aproveitar para você. Você está fazendo um trabalho tão bonito que eu estou te acompanhando com as outras consteladoras. Explica para a Sim, gente esse trabalho, para quem quiser te acompanhar. tá. Ó, eu estou com algumas atividades. Eu vou começar falando, já que a gente está no tema da homossexualidade, eu tenho um trabalho em que eu sou um dos guardiões de um movimento chamado Homossexualidade Saudável, cujo fundador é o Marcelo Azevedo. A gente ah, propo- promove uma série de encontros, a gente usa o termo talks, são encontros para falarmos sobre diversos temas, voltado para homens que se reconhecem homossexuais, pessoas que se reconhecem homossexuais. Além disso, eu tenho também um trabalho com velhices LGBTs, através da Eternamente Sou, que é uma ONG fundada aqui em São Paulo, que acolhe pessoas LGBTs, né? Com 50, vamos dizer, 50 a mais. Então, toda terça-feira eu tenho uma sala em que a gente traz reflexões, faz um trabalho de ampliar o olhar para diversos temas. Tenho a minha parceira Gisela Batista, a gente tem um projeto chamado Constelar, em que trabalhamos através de constelação familiar em grupo, no online. Já fizemos presencial, nesse momento estamos só no online.
E toda quinta-feira nós temos esse grupo. Quem quiser conhecer o trabalho na forma online, quem quiser participar ou mesmo trazer um tema, nós temos possibilidades e vagas, enfim. Tem essa parceria que eu fiz mais recente com a Sunny Rios, que foi minha colega da formação de pedagogia sistêmica, e juntos a gente tem feito lives segundas e quartas às 5h15 da tarde, compartilhando os aprendizados que nós tivemos ao longo do, né, a partir do congresso de consciência sistêmica que teve no começo do mês. Então, assim, são muitas iniciativas bacanas e eu tenho o meu canal, né, que o canal, meu perfil Bruno Borges Queiroz, que eu compartilho reflexões. Diariamente eu trago um tema para a gente ampliar o olhar, né, olhar além. Bacana. Eu vi esse trabalho que você está fazendo, eu achei muito interessante com esse trabalho todo, assim, com homossexuais de Sim. maioridade. E eu fiquei pensando, será que tem pessoas que chegam nessa idade e ainda com aqueles conflitos internos que não se aceitou? Rosângela, não só tem, como existem pessoas que eu já atendi uma pessoa que ela falou, eu só vou me assumir depois que os meus pais morrerem. Os pais já são idosos, essa pessoa já, vou usar o termo meia-idade, que é um termo mais comum, porque a gente está falando de 50 e tantos, quase 60 anos de idade, esse homem falou, eu só vou poder me assumir na hora que os meus pais morrerem. Eu respeito a fala dessa pessoa, eu não ouso convencê-la a fazer diferente, porque é o que ela pode fazer. Agora, o quanto de sofrimento isso gera, o quanto de sofrimento e repressão uma pessoa carrega ao não poder viver a sua natureza. Assim como eu atendo e já atendi também homens que estão numa relação hétero, mas que se reconhecem bi ou homossexuais e que por alguma razão seguiram um caminho, né, do casamento heteronormativo e hoje se percebe nesse movimento de não conseguir mais sustentar essa situação, como se dá essa transição, é possível, não é possível, de homens que são pais e precisam muitas vezes abrir para os seus filhos, porque, né, já estão numa idade maior, ou crianças ou adolescentes, ou enfim, e dizer para os seus filhos que são gays. São muitas as possibilidades e o convite da vida é para o hoje, é para o agora, independente da idade. E respeitar o tempo de cada um, né? Ou de mulheres, né? A gente está falando de homens, mas também mulheres que se reconhecem homossexuais e o que fazer, porque elas estão casadas ainda, estão num relacionamento hétero, mas se reconhecem homo. O que fazer? Manter o casamento, não manter o casamento? É desafiador para Uhum. todas as partes. Certo. Bruno, a Jana tem uma Uhum. pergunta aqui, ó. Ela diz assim: então significa dizer que a constelação ajudaria a pessoa a se aceitar e não a se mudar, é isso? E quando esse é um padrão que se repete na família, significa algo? Bem, eu não posso dizer do padrão sem olhar sistemicamente. Não ousaria dizer se essa repetição tem algum significado. Mas eu diria assim, se uma família, e isso é algo que é interessante, Jana, você trazer, porque eu lembro a primeira vez que eu conheci uma família, um rapaz, num atendimento, ele falou, o meu irmão também é gay, e eles são gêmeos. Eu falei, nossa, né? Tem alguma coisa a ver com o fato de ser gêmeos? E depois eu tive outros atendimentos em que eu descobri que pessoas tinham irmãos, às vezes até mais de um, homossexual. E eu, trazendo esses casos, eu nada veio à tona ou se revelou uma justificativa para esse padrão. Então você pergunta, né, se a constelação ela ajudaria a pessoa a se aceitar. Ela contribui para que a pessoa possa olhar para si, né? A constelação não faz ninguém aceitar, mas ela mostra algo para que a própria pessoa possa acolher e se reconhecer, né? Então não se trata de mudar. Primeiro porque se alguém disser num trabalho que é possível mudar, tenha cautela com essa fala. Eu não acredito nesse tipo de mudança, né? Eu não acredito. Eu tentei. Posso falar porque eu tentei.
por algum tempo e não consegui. E não foi possível. Por quê? Porque não se trata de mudar, mas de poder olhar. Então, o convite é sempre olhar. A minha constelação, a minha primeira constelação em 2012 me permitiu olhar para a homossexualidade e acolher, olhar para a minha natureza. Sim, ela contribuiu para esse meu olhar, para esse acolhimento. Aquilo que eu queria rejeitar, a constelação mostrava que existia um movimento contrário, de me aproximar, de me apropriar e de incluir. Porque quando eu estou integrado com tudo que eu tenho e tudo que faz parte de mim, eu estou presente na vida e aí eu tenho força. Quando eu me fragmento, é como se eu dissesse, bem, eu não gosto do meu braço, eu não aceito o meu braço, eu corto o braço fora. Isso vai fazer falta. Então, Entendo. eu não entraria nesse movimento de buscar a questão do padrão de repetição. É olhar para isso como bem. Na minha família existem muitas pessoas que podem manifestar a sexualidade não heteronormativa. E está certo assim. Isso me traz mais leveza do que querer buscar a causa, porque senão eu começo a buscar a causa e tudo bem, vamos supor que eu descubro que isso esteja relacionado com algum antepassado. Eu posso incluir esse antepassado, porém nada disso vai mudar nessa dinâmica. Então, é mais esse olhar. É, a Marisa está perguntando, pedindo para falar da diferença de gay, travesti, falar essas diferenças. Tá. Vamos ver se eu vou saber responder direito, mas gay, Porque é, é difícil para mim também. gay até então reconhece-se gay a pessoa homossexual. Se fala muito que o gay para o homem, então um homem ou uma pessoa que nasceu ah, com genital masculino, do sexo masculino, que se relaciona com outra pessoa do sexo masculino. Porque até isso a gente agora existe outras perspectivas, um olhar mais ampliado. Mas vamos trazer aqui para algo que está mais familiarizado para o nosso entendimento. Então, a relação de um homem com outro homem, assim como a lésbica é de uma mulher com outra mulher. Travesti, até então, travesti é uma palavra que só existe para o homem, não existe uma mulher travesti. Então, era designado porque aos homens que se transvestiam ou se caracterizavam como mulher e não necessariamente eram, né, até um termo um tanto agressivo e ofensivo, é operada, né? A pessoa é operada, isso é algo que não se pergunta, até porque a pessoa pode em algum momento desejar fazer uma redesignação, mas não, a gente não vou entrar nesse tema, até para eu também não é algo que eu domino plenamente, então poderia falar também alguma coisa errada aqui, ou que não é a definição correta. A travesti A travesti, não sei se vocês perceberam, eu falei no feminino, é o homem caracterizado de mulher que se reconhece ou se apresenta como mulher. O transexual ou a transexual é o homem que não se reconhece. Então, é o homem que nasceu com pênis, mas não se reconhece nesse corpo. Ou a mulher que nasceu com uma vagina e não se reconhece nesse corpo. Então, é dito, quem é um homem trans? Um homem trans é a mulher que se reconhece como homem. A mulher trans é o homem que se reconhece como mulher. Então, algumas pessoas falam assim, está no corpo errado. Não uso eu não usaria esse termo. Eu não digo que está no corpo errado, mas é apenas a pessoa que não se reconhece e que ela pode, se assim desejar, fazer, e a ciência já permite hoje, a medicina já permite hoje, fazer uma redesignação do seu genital, né, para que fique condizente com a forma como eu me reconheço, porque a pessoa pode olhar, a mulher pode olhar e falar, esses seios não fazem parte da forma como eu me vejo. E para essa pessoa pode ser fonte de sofrimento e dor ter que olhar para um corpo que ela não reconhece, para um corpo que ela não aceita. E ela podendo
fazer uma intervenção em que ela possa, bem, agora sem os seios eu consigo me ver como eu de fato me percebo e me reconheço. Se isso traz paz para essa pessoa, se isso traz força, é assim, né? É respeitar isso. Não sei se tinha mais alguma outra pergunta que ela comentou. Eu, eu conheci uma menina, eu nem sabia que ela era, eu não sei como é que eu falo, se é trans, eu não Uhum. sei. Ela era muito novinha, inclusive, 19 anos, ela já se assumia, já vestia de menina, e ela tinha um rosto muito feminino mesmo, que eu nem tinha percebido. E a gente conversando, ela falou assim pra mim, assim, eu nem lembro que eu nasci com corpo de homem. Eu só lembro ao que eu olho no espelho e vejo Exato. o pênis. Sim, Então, pra ela é minha ideia. Ela falou assim que às vezes ela até assusta sim. quando ela se olha, né, no espelho. E eu, sim, eu nunca tinha parado para se colocar no lugar, né? Aí eu me coloquei no lugar, né? Porque eu sou mulher, gosto de ser Sim. mulher. Agora imagina eu olhar no espelho E não se que reconhecer. eu tá no corpo de um homem. E a gente pode ampliar o olhar, né? A gente está falando do genital, mas tem pessoas que vão olhar no espelho e não vão aceitar talvez um sobrepeso, ou uma magreza, ou um nariz, ou uma orelha, um seio, né? A estatura, né? Quando a gente olha, porque dá-se muita força para a questão ah, do genital, ou, enfim, dos órgãos, mas é isso. Imagina você ter que lidar com um corpo que você não se reconhece. Porque esse corpo é o seu veículo, né, o corpo físico é a forma de estarmos materializados nesse mundo. Agora, se eu não aceito o meu próprio corpo, é desafiador poder, né, lidar com todo o resto, porque o meu corpo é o que está me expondo. É igual um adolescente que tem o rosto, né, coberto de espinhas. Uma coisa é você ter uma ferida na barriga e a camiseta cobrir. Outra coisa é você ter isso exposto e não ter o que fazer, ou ainda não poder, né, trazer uma solução para isso. E se Uhum, expor, estar o tempo todo em exposição, não é fácil. E se você se reconhece nesse papel, nesse lugar, ou se você conhece alguém que esteja nesse lugar, é olhar com muito amor, não com dó. Ninguém tem que ter dó de ninguém. Cada pessoa tem um destino que pode ter e que precisa ter. E cada pessoa é forte para lidar com o seu próprio destino. Olhar com respeito. Apenas respeitar. Se você puder ainda trazer algo, agregar, somar, faça. Se não puder, apenas não tire, não subtraia. exatamente isso. Nossa, muito obrigada, Bruno. Lindas suas palavras. É exatamente isso. Eu vi uma reportagem, eu não lembro o nome do jogador, é um jogador que tem a filha que é trans, É, e para ele foi muito difícil, porque estava nesse mundo assim, de machismo, né, de a Lea jogador de T, né? futebol. Eu não lembro o nome dele, mas Isso, sim, ela ficou lindíssima, ela ficou até famosa, virou modelo, isso. não, perfeita, ela linda, linda, né? Então, quando ela começou nessa transição, ele não aceitava. Aí ela perguntou para ele assim, aí ele comentando o momento que aquilo tocou ele, que ele Uhum. aceitou. Ela perguntou para ele assim, pai, quando você se olha no espelho, o senhor gosta do que o senhor vê? Ele, claro, claro que eu gosto. Assim, eu não. Eu não gosto de me olhar no espelho. Eu não me vejo do jeito que eu me olho no espelho. Sim, A partir daquele momento, ele se colocou no lugar dela e aceitou. E depois, e hoje eles têm uma boa relação. A gente já uhum. viu aí assim, na televisão, né? Assim, eles têm uma boa relação. É um caso muito bonito. Então, eu quis Uhum. trazer esse caso que eu me lembrei, né? Quando perguntaram do travesti, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, fica mais fácil Sim, aceitar, porque não é fácil para eles estar no, assim, é como assim, não é correto falar nascer no corpo errado, mas se você imagina você nascer no corpo você não se do sexo identifica? Sim, diferente, você vai ver, nossa, você está aprisionado
num corpo que não é seu. Exato. Então, se para o homossexual já é desafiador, ou há, né, pessoa homossexual, a pessoa trans é ainda mais difícil, né, é ainda mais desafiador. Tanto que, qual que é a estatística né, média de vida de uma pessoa trans? 35 anos de idade. Porque, sério? Sério? Eu não sabia Uma disso. pessoa trans, a idade média é 35 anos. Por quê? Uma pessoa trans que não tem recursos, ela acaba indo para a marginalidade, se prostituindo. Hum, Muitas vezes lidar com o próprio destino é tão difícil que faz, né, tem o abuso de drogas, de álcool. Então, ela morre por suicídio, por violência, por doença. Então, a pessoa trans, até foi feito um documentário em que eles tiveram dificuldade de encontrar pessoas idosas trans, porque não sobrevive. Então, o gente. Brasil é o país que mais mata pessoas homossexuais e pessoas trans no mundo. Mais do que aqueles países muçulmanos que são tidos como radicais nesse aspecto, o Brasil é o que mais mata. E por incrível que pareça, e aqui é um dado também, ah, as pessoas trans que estão na rua e que se prostituem, os seus clientes são homens tidos como hétero. O maior público que tem são dos homens héteros. Então a gente está falando novamente, voltando para a sexualidade. O homem que precisa, na calada da noite, no escuro, porque as pessoas trans, elas não são autorizadas a andar à luz do dia. Elas ficam na escuridão da noite. E nessas horas, os homens, porque é o público, aparentemente ou tidos como heterossexuais, ou que se apresentam na sociedade como heterossexuais, são as pessoas que consomem o serviço das trans. Então a gente começa a ver que existe uma questão, uma incógnita aí, e um tabu e um preconceito e uma hipocrisia. Pessoas que posam bonita, né, com uma família aparentemente funcional e saudável e feliz, mas que esse próprio homem está aprisionado a um desejo reprimido e que ele precisa, na calada da noite, resolver aquilo que está presente nele. Quando a gente olha isso, a gente percebe que a nossa sociedade está adoecida, sexualmente adoecida, porque não pode olhar para a naturalidade disso. E esse tabu, né, do sexo, o tabu das formas de se relacionar, né? E se a pessoa tiver prazer em estar com outro homem ou outra mulher, né, o que há de errado nisso? Né? A depender da construção que eu tenho, das crenças que eu carrego e que eu não me permito abrir mão, então isso pode ser ah, fatal ou pode ser libertador. Né? Mas é muito triste a gente olhar para essa dinâmica, porque as pessoas trans, elas são marginalizadas. Elas são vistas como aberrações, como algo errado, e não tem nada de errado. E muitas vão para a prostituição porque não conseguiram outra possibilidade. Então, se estão na prostituição, é para sobreviver. Agora, você imagina uma pessoa sobrevivendo, sendo obrigada a sobreviver apenas porque não teve outra possibilidade. Aí a gente pode olhar a crueldade de não poder acolher, né? E você ser privado de uma subsistência, de ter uma vida mais leve. É desafiador, é desafiador. Então, se você conhece alguém ou, enfim, convive com alguém, tenha muito respeito. Porque não basta o desafio de lidar com a própria pessoa, é lidar com todo o resto, todo o tempo. Nossa, é muito difícil para ele. Eu não tinha pensado por esse olhar, Sim, né? sim, Muitas vezes, assim, eu acho que essa live está sendo muito importante para a gente, que a gente está, como diz aqui a Úrsula, muito bom ouvir tudo isso para ampliar o olhar. sim. Exatamente. Esse é o convite. Muitas, Uhum. muitas situações eu já tinha me colocado no lugar, mas essa do travesti ter que se prostituir para sobreviver, É,
Não tinha me É não passado. passar tirando sarro, desrespeitando ou açoitando, mas olhar com compaixão. Será? Pode até ser que a pessoa queira estar lá, mas será que todas gostariam de estar lá? Na noite, expondo o próprio corpo, mutilando o próprio corpo? Né? É ter muita compaixão. Até minha mãe coloca aqui empatia. É empatia e compaixão, né? Para qualquer ser humano, independente da forma como esse ser humano se apresenta. Exatamente. E muitas vezes a família se envergonha, né, Bruno? Pois é. Essas pessoas, e elas ficam mais sozinhas ainda. A família evita falar que é parente até, né? É interessante porque fala-se muito, né, da vergonha alheia. E eu entendo que vergonha alheia não existe. Não é possível ter vergonha por outra pessoa. Se eu tenho vergonha por mim mesmo. Então a vergonha é minha, não é do outro. Então quando alguém fala vergonha alheia, fala muito mais da pessoa do que da outra pessoa, né? É como se eu falo de João, eu falo mais de mim do que de João. Então essa vergonha, né, é vergonha de mim. Talvez a vergonha da minha incapacidade de olhar, da minha incapacidade de acolher, da minha incapacidade de lidar com a minha dor. Então eu projeto na raiva, no outro, ou culpo a outra pessoa. Sempre externalizo, quando na verdade o desafio é internalizar. Porque é sempre. Olha um comentário interessante. Tem uma amiga que é professora e acho que deu uma paradinha Uhum, aqui. Eu tenho uma amiga que é professora que ela está ouvindo a gente. tá. Inclusive, a gente conversou ontem, que eu falei que eu ia fazer essa live, e ela falou assim que ela dá aula para adolescente. Ela falou assim que agora na pandemia, que os alunos, como estão dentro de casa o tempo todo com os pais, que eles estão vivendo muito conflito com a sexualidade, porque não tem nem como sair com Sim, amigo, conversar, né, desabafar. Então, ela falou assim que está sendo muito difícil. E como ela dá aula online para os alunos, ela teve que dar uma aula sobre isso, estudar aquele monte de termos que a gente discutiu aí, para dar uma aula, para explicar, para as pessoas se entenderem. Aí ela está falando aqui que está aprendendo muito aqui com a nossa live, que vai bom. replicar para os Essa alunos. questão da sexualidade, Então, ela é natural. Quanto mais natural for falar sobre o tema, mais natural o tema se torna. Então, a questão não está nos filhos, nos adolescentes, estão nos pais. É a dificuldade dos pais de olharem e falarem sobre isso. Porque a criança, o jovem, o adulto, ele vai buscar. A internet, ela antigamente, na minha época, para você ter acesso, ou você conhecia alguém mais velho que tinha, ou você se arriscava aí em alguma banca de jornal e talvez o tio da banca vender a revista. Era isso. Não tinha outra solução. Hoje, qualquer pessoa, qualquer criança pode digitar um endereço e acessar um mundo, o mundo erótico. Seja através da pornografia, seja através das letras, né? Porque às vezes letra de música também tem tanta letra hoje em dia, né? Com conteúdo explícito. Quanto mais natural, mais fácil de explicar, de educar e de orientar. E lógico, não acredito que crianças devam ter acesso a material pornográfico, mas já podem começar a ter acesso ao conhecimento dentro daquilo que cabe para aquela idade da sexualidade, porque a criança desde pequenininha ela vai olhar, ela vai ver de repente duas crianças. Eu tenho uma irmã gêmea. Eu fico imaginando quando a gente era criança de eu olhar e ver que o meu corpo era diferente da minha irmã. E desde já começar a falar, explicar a diferença. Eu não preciso entrar, né, no erótico, né, no detalhe, mas eu vou dizer, olha, sim, o corpo do menino é diferente da menina, é tratar com naturalidade. E se permite olhar para isso, né? Porque às vezes o desafio é mais dos pais do que dos próprios filhos. Porque se eu, com 5 anos, já brincava, naquela época, imagina hoje o que as crianças e esses jovens já não fazem e não têm acesso, né? Através do celular, das redes, dos programas, enfim. exatamente. Bruno, vamos encerrar. Sim, Eu quero agradecer a presença da sua mãe, que eu achei tão linda sua uhum. mãe, colocou empatia te assistindo. Olha aí, Sim, minha mãe. quer dizer,
Obrigada, Solange, por estar aqui assistindo. Gratidão, mãe. Eu quero agradecer sua presença aqui. Bom, Nossa, você me esclareceu muita coisa. bom. Assim, eu acho que com esse esclarecimento eu posso ajudar melhor agora, porque muitas coisas realmente, assim, assim, ampliou o meu olhar, Uhum. sabe? Então, eu quero te agradecer muito por Bom. ter aceitado o convite, ter falado essas palavras lindas, trazer a sua história, trazer o seu conhecimento para gente, porque eu acho que todo mundo, Bruno, todo mundo precisa se colocar no lugar do outro. Empatia é a palavra-chave Sim, que a sua mãe trouxe. É empatia pelo outro, é se colocar mesmo no lugar do outro, porque fica mais fácil o mundo assim, sim, sem julgamento, sem crítica, sabe? Todo mundo pertence, todo mundo tem o seu lugar. sim, E o mundo pode ser inclusivo, a gente pode incluir todo mundo, sim. A inclusão começa com a não é? Nós gente. somos seres humanos, somos todo mundo. Exatamente, Bruno. Muito obrigado pela sua presença, Bruno. Que agradeço a oportunidade, o convite. A inclusão só pode acontecer quando eu também me incluo. E para eu me incluir, eu tenho que estar integrado. Eu tenho que incluir tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Quando eu estou integrado e posso ter tudo dentro de mim, então aí eu posso incluir o outro, porque eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não faço comigo. Então, se você se percebe nesse movimento de dificuldade de inclusão, olhe primeiro para si, né? Porque a gente não dá o que não tem. Se existe alguém que pode dar amor, é porque ela também tem amor e ela é amor. Se a pessoa está dando agressão, violência, porque é isso está dentro dela. Então, esse é o convite para a gente poder se perceber e ver o que que a gente pode, quais são os próximos passos de cada um e como podemos ampliar o nosso olhar para nós mesmos. Esse é o maior desafio. E gratidão. Exatamente. Muito obrigada, Bruno. Gente, obrigada pela presença de todos vocês aqui. Muito obrigada. Gratidão, mãos de Ah, vai luz, ficar de gravada, lótus. tá? Sim, mãos de lótus, Úrsula, mãe, todo mundo, todas as pessoas que aqui estão e nos prestigiaram. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos.